Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao terceiro dia do ciclo de matrículas Formação Arco que Impulsiona. É ótimo ter você aqui com a gente nessa jornada de conteúdos pensados para fortalecer a sua campanha de matrículas. No encontro de hoje, vamos falar sobre atendimento. Quando pensamos na campanha de matrículas, o atendimento é decisivo. É quando o encantamento se transforma em matrícula. Por isso, o conteúdo de hoje vai te ajudar a preparar a sua equipe com ferramentas práticas, perguntas-chaves, boas abordagens e um checklist completo. Mas antes de iniciar nossa formação, lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sobre os próximos encontros. E claro, a sua opinião é muito importante. Ao final da formação, responda a nossa pesquisa de satisfação acessando o QR Code que vai aparecer aqui na tela. Agora, pega papel, caneta, chama essa equipe e vem com a gente nesse terceiro dia de formação. Bora com os nossos especialistas no estúdio principal para começar mais um conteúdo que faz a diferença na prática? Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao treinamento sobre checklist para abordagem de matrículas. Da primeira conversa à matrícula confirmada. Um guia estratégico para você e toda a sua equipe. Meu nome é Ciro Falcão, eu sou gerente comercial aqui da Arco Educação. Passando um pouco pela nossa agenda do dia, nós vamos passar por 5 principais blocos e depois um fechamento. Primeiro bloco, por onde começa um atendimento de matrículas bem feito? Antes de encantar famílias, é preciso preparar quem vai recebê-las. Mindset certo, matrícula é relacionamento, não transação. Aqui é importante entender que nós não estamos tratando de uma venda de prateleira. Não é um supermercado que a família entra, escolhe o produto e sai dali. Aqui a gente está falando de uma família que vai confiar a vocês, os seus filhos, no dia a dia, naquele relacionamento. Então é importante que toda a sua equipe, não somente você, mas professores, time pedagógico, coordenadores, diretores, estejam de fato com todo o alinhamento que precisa ser feito. Aqui não é somente fechar uma vaga, mas é construir a confiança da família. A escola precisa tratar o processo como uma jornada de acolhimento, não como uma venda pontual. A primeira impressão ela pode ser decisiva. Então ela começa desde a recepção, o contato telefone, uma mensagem via WhatsApp ou até o e-mail que vocês enviam aos pais. A preparação da equipe também é fundamental aqui nesse processo. Todos vendem mesmo sem perceber. Toda equipe deve estar alinhada com o propósito da escola e entender que fazem parte do processo de matrícula, direta ou indiretamente. Isso vale para recepcionistas, professores, coordenadores e até os inspetores da escola. Todos eles devem estar alinhados e dentro daquele mindset que a gente falou anteriormente. Então, treinamentos regulares, sejam eles semanais, quinzenais, principalmente em momentos prévios desse processo de matrícula, eles são fundamentais para manter toda a sua equipe muito bem alinhada, não somente sobre o propósito, mas também valores, missões da escola, o projeto pedagógico e assim por diante. A gente também tem que ter um conhecimento profundo do projeto pedagógico. E aqui eu também falo sobre recepcionistas, diretores, coordenação, professores, todos que eventualmente vão ter um contato direto com a família daquele aluno. Então, quem atende precisa dominar os pilares pedagógicos, os diferenciais da escola, argumentos que reforcem o valor da proposta educacional. Não basta gostar da escola. É preciso saber explicar com clareza por que ela não somente é uma boa escolha, mas porque ela é a melhor escolha para o seu filho. É bom ter uma narrativa de ouro, uma história ou um exemplo concreto que personifique o projeto da escola. Ambiente preparado para encantar. O espaço físico da escola comunica muito. Então, organização, a limpeza, materiais visuais, as salas de aula, todos eles vendem para você também. A jornada do visitante deve ser pensada, da porta do atendimento até um tour que vocês eventualmente vão fazer com os pais pela escola. Sugestão, crie um roteiro do encantamento, algo que vai ser ali bem padronizado, muito bem pensado também e que gere boas impressões desde o primeiro contato, desde a primeira entrada ali dos pais naquela escola. Alinhamento entre as áreas, todos na mesma página. A coordenação pedagógica, secretaria, recepção e direção devem saber como e quando interagir com uma família interessada. Evite ruídos, respostas contraditórias ou retrabalho. Imagina os pais chegarem naquela escola, um professor fala uma coisa, um coordenador fala uma outra coisa, o diretor fala uma terceira coisa. É importante que todos devam ter o mesmo discurso, o mesmo alinhamento. Isso mostra
fluidez, isso mostra que é uma escola coesa, uma escola que tem de fato um processo ali sólido e coeso. Isso transmite segurança e profissionalismo no processo, não somente de matrícula, mas de condução de todo o processo. Plano de resposta rápido e eficiente. Isso também é muito importante. Responder rápido é fundamental. Então, um WhatsApp enviado sem retorno, uma ligação telefônica sem retorno pode matar o processo de matrícula. Mais uma vez, isso pode mostrar segurança, isso pode mostrar profissionalismo ou não. Ter scripts prontos e uma agenda clara para retorno dos leads, e sim, trate famílias como leads, como potenciais clientes, ajuda a ganhar agilidade e confiança dos pais. Checklist final, então, interno, para a gente começar antes das matrículas. Primeiro, equipe treinada e alinhada com o discurso da escola. Segundo, projeto pedagógico estruturado e claro para ser apresentado. Terceiro, material institucional atualizado, com folders, cartazes e, importante, não peguem materiais dos anos anteriores. E, por fim, argumentos preparados para os principais perfis de famílias. Segundo bloco, o momento do primeiro contato. O que encanta no início permanece na memória até a decisão. Ouvir antes de apresentar, a escuta ativa com o primeiro passo. Então é importante, evite despejar informações logo no início. Imagina a família chegar ali e já vir a gente querer comunicar tudo que a gente precisa falar sobre projetos pedagógicos, diferenciais, o que a gente tem e o que a gente não tem. Então evite despejar aquele tanto de informações. Segundo, use escuta ativa para mostrar respeito e gerar conexão. O pai ele precisa saber que ele está sendo ouvido. Perguntas que funcionam, tá? O que levou vocês a procurar uma nova escola? Como foi a experiência anterior do seu filho? O que é essencial para vocês na formação dele ou dela? 2. Scripts que funcionam. Calor humano mais personalização. Então, deixe de lado frases muito engessadas como temos excelência há 20 anos. Use linguagens que acolhem, que são adaptáveis ao perfil daquela família. Sejam bem-vindos! Antes de falarmos da nossa escola, eu quero ouvir um pouco sobre vocês. Nossa missão aqui é ajudar vocês a tomarem a melhor decisão para a sua família. Então, que mais uma vez é importante, busquem ouvir, conhecer aqueles pais, entendam qual é o perfil de pai e de mãe que está vindo visitar aquela escola. E por fim, adapte a sua apresentação aos valores e dores percebidas. Então, a escuta ativa vai ajudar vocês a personalizar, a direcionar melhor o seu discurso de encantamento. 3. Crie uma experiência, não um balcão de matrículas. Isso é muito importante. Então, encantar desde o início muda a percepção da escola. Sugestões muito práticas aqui, tá? Um espaço lúdico ou brinquedos para as crianças, um café ou uma água com simpatia e cuidado. Brinde simples, tá, pessoal? Com um marcador com frase da escola, um desenho feito por alunos, um material da escola com identidade visual. Tudo isso funciona bastante. Então, por exemplo, tá? Se a escola tem lá um laboratório como o do Nave à Vela, utilize esse ambiente do LabNave, por exemplo, para ser uma recepção para vocês. Moderno, criativo, inspirador. Usufruem de tudo que a escola tem de mais forte, não somente das pessoas, mas do ambiente também que vocês criaram. Entenda o perfil da família e, com isso, ajuste a sua narrativa. Então, perguntas estratégicas como: o que mais chamou sua atenção na nossa escola? Quais são os maiores sonhos para a educação do seu filho? O que vocês gostariam que fosse diferente da escola anterior? É importante entender muito bem qual que é o perfil, mais uma vez, da família que vocês estão conversando. A gente costuma ter ali 4 perfis diferentes. O perfil inseguro, que são pais que buscam acolhimento e segurança emocional. Nós temos o perfil exigente, que são os pais que querem excelência e diferenciais concretos. Nós temos o perfil pragmático, que são os pais que focam em valores, estrutura e resultados. E por fim, nós temos os pais encantados, que já vieram querendo fechar, só precisam da confirmação. Evite comparações rasas com concorrentes. Primeiro ponto muito importante, nunca, em hipótese alguma, critique outras escolas. Isso afasta a confiança. Isso é bem legal, pessoal, porque, inclusive, é um dos valores mais importantes que nós temos aqui na Arco, tá? O Ari, nosso CEO, ele sempre traz esse ponto pra gente. Nunca fale mal dos nossos concorrentes, tá? Fale sempre dos nossos diferenciais, do porquê nós estamos aqui e o que nós estamos construindo.
Foque em valores reais. Então utilize frases como: cada escola tem a sua proposta. Aqui nós acreditamos em um ensino que une autonomia e afeto. Ou, por exemplo, muitas escolas usam tecnologia. Aqui ela é usada de forma intencional e pedagógica. Ou, por exemplo, temos resultados consistentes porque trabalhamos com projetos como o G nas Finanças, o Pleno, que desenvolvem tanto a parte acadêmica quanto o socioemocional. Gere memória emocional já no primeiro contato. Então, por exemplo, tira uma foto do filho em um espaço marcante da escola e envie depois com a mensagem: foi muito bom receber vocês. Olha quem já está fazendo parte da nossa história. A memória emocional é o que fica na mente e no coração na hora da decisão. Vamos lá, pessoal. Fechando então nosso bloco 2. Mais um checklist para a gente não esquecer de nenhum detalhe. Primeiro, equipe sorrindo e disponível. Segundo, ambiente organizado e acolhedor. Terceiro, um brinde ou um mimo ali simbólico preparado. Quarto, espaço lúdico para as crianças. Quinto, material institucional pronto e atualizado. E por fim, um roteiro com perguntas abertas e estruturadas. Bloco 3. A visita como ritual de decisão. A visita é onde a escola deixa de ser uma opção e passa a ser uma escolha. Então, primeiro ponto, pessoal, nesse bloco 3. A visita não é uma etapa qualquer, ela é um ponto de virada. Então, muitas famílias decidem com o coração no momento da visita. Porque, mais uma vez, aqui nós estamos falando de uma jornada de encantamento dos pais. O espaço físico, ele transmite valores, cuidado e identidade acima de tudo. Um bom atendimento até aqui pode ser anulado com uma visita desorganizada. Então, a visita é quando a família pensa: me vejo aqui? Ou isso não combina com a gente? Planeje o roteiro da visita com intenção e não com improviso. Defina previamente quem acompanha a família, quais ambientes serão visitados, como será o discurso. Dica: tenha um roteiro simples e visual impresso para a equipe, Mais uma vez, isso mantém todo mundo muito bem alinhado, sempre com o mesmo propósito, com o mesmo discurso. Exemplo: iniciamos pela recepção, passamos pela sala de leitura, vamos ao laboratório e, por fim, finalizamos na sala do diretor. Tá aí um roteiro bem definido, bem estruturado, uma jornada já criada, pensada na família. 3. Ambientes que encantam e geram memória afetiva. Mostre espaços em uso sempre que possível. Evite áreas bagunçadas ou vazias. A gente sabe que toda escola tem uma salinha ali mais bagunçada, ali onde a gente coloca alguns materiais, então evite passar com as famílias por esses espaços. Dê destaques a espaços que refletem o projeto pedagógico de vocês. Então, um laboratório maker, uma biblioteca viva, uma horta escolar, murais com produção dos alunos, aí sim são ambientes que vocês precisam passar com as famílias, porque aqui é onde elas podem ser encantadas de fato. Exemplo: se a sua escola usa o Nave à Vela, o LabNave é um excelente espaço para mostrar inovação na prática. A pessoa que conduz a visita representa a escola por inteiro. Então, quem acompanha a família nessa jornada precisa estar preparada para ajustar a linguagem conforme o perfil dos pais, nós falamos um pouco mais cedo no bloco 2, responder com segurança sobre projetos pedagógicos e contar histórias que conectem emoção a resultado. Exemplo: aqui na Escola de Inteligência, por exemplo, temos alunos que começam tímidos e hoje lideram rodas de conversas com segurança. Use histórias reais para criar vínculo emocional. Então não inventem histórias, de fato utilizem de tudo que vocês têm hoje como background, como histórico da escola, a favor de vocês. Então, mais do que descrever a estrutura, conte experiências vividas naquele ambiente. Exemplo: essa biblioteca que vocês estão vendo aqui neste momento, na semana passada, nós criamos aqui um projeto onde os alunos criavam seus próprios livros e depois todos apresentaram para os pais. Crie pausas intencionais para escuta e conexão. Então, mais uma vez, aqui não se trata de uma jornada no qual vocês falam e os pais escutam. Aqui é uma troca. Então, escutem mais uma vez. A visita não precisa ser uma maratona de informações, porque se fosse isso, bastava um e-mail enviado com todo o conteúdo necessário. Sugestão: pare em um espaço confortável para um café, um bate-papo e, mais uma vez, para ouvir daquela família.
Exemplo, a gente gosta de parar aqui com as famílias, esses são nossos espaços mais acolhedores, aí seja um café, uma biblioteca, enfim, quem vai saber disso são vocês. Use este momento para ouvir mais da família e ajustar o discurso final. Pós-visita, como e quando retomar o contato? A visita não termina no portão da escola. Envie mensagens personalizadas no mesmo dia. Exemplo, foi um prazer receber vocês. Esperamos que tenham se sentido em casa, que tenham sentido esse clima da nossa escola. Estamos à disposição para qualquer dúvida. Se possível, inclua uma foto simbólica ou um conteúdo personalizado também nessa mensagem. Vamos então para o checklist final do nosso bloco 3. Primeiro, roteiro da visita bem definido e treinado pela equipe. Segundo, ambiente preparado e em uso durante a visita. Terceiro, profissional capacitado acompanhando a família. Escolham bem quem vai fazer esse projeto. Quarto, uso de histórias reais, importante, para gerar conexão emocional com aqueles pais. Quinto, pausa estratégica para conversa leve. E sexto e último, mensagem pós-visita, enviada com carinho e personalização. Bloco 4. Fechamento e objeções. Fechar matrícula é um gesto de confiança e confiança se constrói, não se força. Aqui, pessoal, sobre fechamento e objeções, é importante que vocês tratem essa jornada de matrículas de fato como um processo comercial. Então, por isso, é importante que fechar matrícula é guiar, não pressionar. O fechamento ele deve ser natural e não forçado. A família precisa sentir que ela está tomando uma excelente decisão e não sendo empurrada porta dentro. Então, uma pergunta que costuma funcionar bastante. Faz sentido tudo que vocês viram até aqui? Faz sentido tudo que vocês viram até aqui para a realidade de vocês? O papel da escola é conduzir com segurança e empatia. Foque em valor, não em preço. O preço só se torna um problema quando o valor não está claro. Antes de falar sobre mensalidade, reforce o projeto pedagógico, um atendimento personalizado, uma estrutura de acolhimento e resultados concretos, acadêmicos, emocionais, sociais, enfim, assim por diante. Lembre-se sempre dos seus próprios diferenciais. Aí sim, vamos falar sobre matrícula e sobre mensalidade. Objeções são sinais de interesse, não de rejeição. Não tome, então, as objeções ou questionamentos como algo que vai afastar a família de vocês. Pelo contrário, quem questiona, quem traz objeções, normalmente são famílias que estão de fato interessadas na sua escola. Então, quando uma família traz objeções, significa que ela está considerando a matrícula com seriedade. Encare as objeções como pontes, não barreiras. O que faria vocês se sentirem mais seguros para essa decisão? Vamos passar aqui bem rapidamente pelas principais objeções e como lidar com cada uma. Primeiro, uma objeção financeira. Ofereça alternativas com flexibilidade, sem desvalorizar a sua proposta, é claro. Então, exemplo, temos condições especiais para pagamento à vista ou em um grupo familiar, se forem irmãos, por exemplo. Reforce o impacto da educação no longo prazo. Coloque uma data limite para fechamento da matrícula amarrada a uma condição especial. Então, fulano, caso vocês consigam efetuar a matrícula do seu filho até a data X, eu consigo então segurar a condição comercial, a condição Y, por exemplo. Então, sempre amarre uma condição especial a uma data limite. Comparações com concorrência. Então, mais uma vez, nunca, em hipótese alguma, critique outras escolas diretamente. Destaque o que torna a sua proposta única. Então, por exemplo, cada escola tem sua proposta. A nossa é baseada em formar alunos com autonomia, criatividade e inteligência emocional. Traga evidências reais, não pode só ficar no âmbito da fala. Então tragam histórias, tragam evidências reais. Avaliações externas, projetos, depoimentos de outros pais, por exemplo, vão reforçar e passar mais segurança e confiança para os pais daquele aluno e daquela família. Dúvidas sobre projeto pedagógico. Aqui também é uma outra objeção muito comum. Então esteja preparado para explicar com clareza o projeto pedagógico da sua escola. Traga também exemplos concretos, como o projeto acontece no dia a dia.
Então, por exemplo, a aprendizagem aqui ela é construída com base no dia a dia dos alunos. Aqui, na última semana, os alunos do 6º ano criaram um jornal sobre temas atuais e apresentaram para toda a turma. Eles estavam aprendendo português, história e cidadania ao mesmo tempo. Um outro exemplo que a gente pode trazer para os pais é: nosso projeto valoriza o protagonismo do aluno. Por isso trabalhamos com metodologias ativas em sala de aula, com projetos interdisciplinares e rodas de discussão. Técnicas práticas para o fechamento. Faça perguntas que levem à ação. Então, por exemplo, vocês gostariam de garantir a vaga hoje? Podemos já deixar pré-reservado enquanto vocês avaliam com calma? Esse tipo de abordagem, esse tipo de pergunta, ela costuma amarrar o maior compromisso com aqueles pais e com aquela família. Use frases que reforcem a exclusividade e o acolhimento. Então, por exemplo, temos poucas vagas nessa turma e será um prazer contar com vocês aqui. Ou, por exemplo, acreditamos que o seu filho vai se desenvolver muito bem aqui com a gente. Importante também que tratar de fechamento e objeções é fazer follow-up com intenção e estratégia. Nem toda matrícula é decidida no primeiro encontro. Isso é importante para não acelerar esse processo comercial. Registre essas objeções, inclusive objeções ocultas, que normalmente não são ditas, mas são percebidas. Planeje o retorno com base no perfil da família. Por exemplo, tá? Na última conversa, você mencionou uma dúvida sobre o projeto bilíngue. Posso te mandar um material ou um vídeo mostrando como que ele funciona na prática? Isso mostra que você, mais uma vez, está com escuta ativa e que você se lembra o que o pai ou que a mãe trouxe para você numa visita anterior. Use ferramentas como CRM ou planilhas simples para organizar os contatos. Isso é muito importante, pessoal. Normalmente em escolas, a gente sempre leva essa transação como uma transação meramente relacional, que de fato ela é. Mas tratem isso como um processo comercial de fato. Então, mais uma vez, evidencie as objeções, evidencie o perfil da família, coloque isso na planilha ou no CRM para que vocês tenham de fato tudo muito bem organizado. Isso vai ajudar vocês, inclusive, a converter muito mais contatos em matrículas. Vamos então ao nosso checklist final do nosso bloco 4. Primeiro, equipe preparada para conduzir o fechamento sem pressão. Segundo, argumentos claros, baseados em valor, não em preço. Terceiro, estratégias específicas para lidar com objeções comuns. Quarto, follow-up estruturado com registro e cronograma. E quinto e último, materiais de apoio para reforçar diferenciais após o atendimento. Quinto e último bloco, a análise do funil. O que os números revelam? O que não se mede, não se melhora. Seu funil revela o que o Instituto não costuma mostrar. Aqui é importante entender, pessoal, que, mais uma vez, apesar de ser uma venda muito relacional, nós estamos falando de um processo comercial. Trate a sua escola como uma empresa. E entender o funil de vendas é entender quais são as etapas que uma família vai passar, onde estão possíveis gargalos, quais são os meus níveis de conversão e o que ajustar no momento certo. Então, primeiro, o que é um funil de matrículas, né? É um funil que representa todas as etapas da jornada da família, desde o interesse até de fato uma matrícula efetivada. Ela ajuda a entender e a visualizar onde estão as perdas e onde agir para poder melhorar a sua conversão. Também permite decisões estratégicas com base em dados reais. Um modelo de funil de vendas ali, para pensado numa escola, normalmente ela contempla uma etapa de interessados, uma segunda etapa de atendimentos realizados, uma terceira etapa de visitas, uma quarta etapa de famílias em negociação e, por fim, uma etapa de matrícula efetivada. Por que, então, analisar o funil faz toda a diferença? Primeiro, ele revela possíveis gargalos. Onde eu estou perdendo mais famílias? É numa etapa de negociação, de visita à escola? Segundo, ele também ajuda a ajustar argumentos, abordagens e até prioridades da sua escola também. E, por fim, ele permite prever resultados e aumentar a sua conversão de forma mais contínua. Então, por exemplo, tá? Se muitas famílias vieram na nossa escola, visitaram nosso espaço, mas não avançaram na etapa de negociação, por exemplo, ali eu encontrei um possível gargalo. Em que etapa dessa visita que a gente está fazendo dentro da escola que a gente não está conseguindo encantar aquela família? E que a gente pode ajustar, seja no ambiente, seja no discurso e assim por diante. Como então, Ciro, eu consigo estruturar um funil de forma simples, mas funcional? Primeiro ponto, utilize de ferramentas. Planilhas, um CRM, ou até o formulário, por exemplo, tá? Registre os dados principais de cada família. A data de cada etapa, quem atendeu aquela família, qual que é o status atual daquela família, qual que é o motivo de perda, se eventualmente uma família não avançou para uma etapa de matrícula, por que não avançou. Organize esse funil
por cores, colunas, etapas, para poder facilitar inclusive a leitura de quem vai acessar esse material depois. Alguns indicadores que vão ajudar vocês nesse acompanhamento, tá? Primeiro indicador, a taxa de conversão. Então, por exemplo, tá? Vou pegar um funil de vendas no qual eu tive 100 famílias interessadas. Dessas 100 famílias interessadas, eu consegui atender, na verdade, 85 famílias. Das 85 famílias que foram atendidas, eu consegui trazer 60 para poder visitar o meu espaço na escola. Dessas 60 que visitaram o meu espaço, eu consegui trazer mais 35 para poder negociar de fato valores, a matrícula, a mensalidade. E essas 35 que eu entrei em negociação, eu consegui converter 20 famílias em matrículas. Aqui, entendendo o volume de cada etapa, eu também consigo mapear a conversão de uma etapa para outra. Motivos de perda. Aqui é importante entender qual que é o possível motivo que uma família decidiu por não fazer a matrícula do seu filho na minha escola. Então, motivos de perda antes da visita. Por exemplo, falta de retorno, concorrência, perda de interesse. O motivo de perda após a visita. Não sentir conexão com a proposta, talvez um discurso não muito bem alinhado. E um motivo de perda ali durante a negociação. Talvez um valor não percebido, uma dificuldade financeira ou até uma indecisão familiar. É importante também mensurar o tempo médio entre as etapas. Aqui a gente fala muito sobre lead time, tá? Que é um conceito que a gente entende sobre quanto tempo que uma família ela costuma gastar em cada etapa do meu funil. Então, por exemplo, quanto tempo que eu costumo levar aqui numa etapa de negociação? 15, 20 dias? A partir do momento que eu consigo mensurar o tempo médio de cada etapa, eu também consigo fazer pequenos ajustes de modo que eu consiga diminuir esse lead time e, consequentemente, diminuir o tempo de uma primeira visita até uma matrícula efetivada. Vamos então para o checklist final do nosso bloco 5. Primeiro ponto, estrutura clara com todas as etapas, desde o interesse até a matrícula efetivada. Dados organizados por família, com dados e status. Terceiro, categorias de perda definidas por etapa. Quarto, indicadores acompanhados semanalmente ou quinzenalmente. E quinto e último, ações ajustadas com base no que o funil revela. Pessoal, foi um prazer ter vocês conosco nesse treinamento sobre checklist para abordagem de matrículas. Vamos agora então para a nossa etapa final, que é o checklist final então, né? O que implementar a partir de hoje. Eu vou passar por etapas desde antes do atendimento, durante e pós-atendimento, tá? Qual é o nosso checklist final então para antes do atendimento das famílias? Equipe motivada, treinada e alinhada com o discurso da escola. Um projeto pedagógico claro, bem comunicado e vivido no dia a dia. Argumentos estruturados por tipo de família e objeção comum. E, por fim, materiais institucionais atualizados e com apelo emocional. Checklist final para a etapa durante o atendimento. Primeiro, escuta ativa antes da apresentação. Segundo, atendimento personalizado e acolhedor. Terceiro, espaços organizados, pensados para poder encantar. Quarto, um roteiro bem definido para a visita guiada. E quinto, uma condução humanizada rumo à decisão. Checklist final para pós-atendimento. Follow-up estruturado, com base no perfil e nas objeções. Comunicação contínua com materiais de reforço. Registro dos contatos e dos motivos de não matrícula. Acompanhamento da taxa de conversão e principais gargalos. E, por fim, análise constante do funil para melhorias contínuas. Pessoal, eu vou deixar uma frase com vocês que talvez resuma tudo que nós conversamos aqui hoje. Uma escola que cuida da matrícula com estratégia e sensibilidade, ela atrai as famílias certas. Ela também reduz a evasão e constrói vínculos duradouros. Transformar o processo de matrícula é transformar o futuro da sua escola. Muito obrigado.